os 3 ofícios de Cristo, conforme revelados ou prefigurados no Antigo Testamento. Logo depois de ressuscitar, Jesus aparece aos seus discípulos que estavam caminhando em direção a uma pequena aldeia chamada Emaús, uma aldeia de 3, 4 mil habitantes. E aqueles homens estavam tristes. Por que você está triste? Perguntou Jesus. Por que vocês estão tristes? O senhor não está sabendo não de todos os acontecimentos? Um varão, um homem que cresceu na cidade de Nazaré, foi aprovado por Deus com sinais, maravilhas, milagres. Ele morreu, mataram ele, foi crucificado. E esse homem realizava sinais espetaculares, mas tem umas mulheres aí que dizem que ele ressuscitou. Mas a tristeza deles já testificava que eles não acreditavam naquele negócio de ressurreição, embora Jesus tivesse ensinado frequentemente que depois que fosse assassinado, ressuscitaria ao 3º dia. E aí o texto de Lucas 24 diz que Jesus começa uma jornada de ensino àqueles homens, mostrando tudo que a seu respeito constava nas Escrituras do Antigo Testamento. Como o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas, ser rejeitado, morrer e que depois de 3 dias ele ressuscitaria. O texto diz que Jesus começa por Moisés. Quais são os escritos de Moisés, gente? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Pentateuco. Passando por Moisés, ele vai para todos os profetas: Samuel, Isaías, Jeremias, Sofonias, Abacuque, Naum, Ageu, Malaquias, Obadias, Joel, Jonas, Daniel, todos os profetas do Antigo Testamento. E Jesus mostra tudo o que no Antigo Testamento constava a seu respeito. Então veja bem, gente, se a gente está lendo as Escrituras do Antigo Testamento e nós não estamos vendo Jesus prefigurado, Jesus sendo ensinado, Jesus sendo manifestado ali, nós não estamos lendo corretamente o Antigo Testamento. Existem 3 ofícios, 3 funções no Antigo Testamento, que são o tripé sobre o qual o Antigo Testamento é erguido: o ofício de sacerdote, o ofício de profeta e o ofício de rei. No Antigo Testamento, o irmão de Moisés, Arão, é consagrado o sumo sacerdote. Toda a tribo de Levi recebe a responsabilidade de realizar o sacerdócio de Israel, oferecendo sacrifícios. No Antigo Testamento, nós temos o ofício profético. Os profetas anunciavam a vontade de Deus ao povo de Israel, um povo rebelde. Os profetas convocavam o povo ao arrependimento e anunciavam a justa manifestação da ira de Deus caso o povo não se arrependesse. Além do ofício de sacerdote, do ofício de profetas, nós temos no Antigo Testamento o ofício de rei. Primeiro nós temos o rei Saul, um rei segundo a imagem e semelhança dos homens. O povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, ficam com ciúme e dizem: como os povos vizinhos têm um rei, nós queremos um rei para nós. Samuel fica triste, porque ele era o juiz que governava Israel. E Deus diz: não se preocupa não, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Eu sou o verdadeiro rei de Israel, a quem o povo virou as costas. Então eu darei um rei como eles querem. Eu darei um rei semelhante aos reinos vizinhos que eles tiveram inveja, que eles cobiçaram. E aí Deus dá a Saul, um rei paranoico, um rei invejoso, um rei inseguro. E depois Deus dá Davi, o rei segundo o coração de Deus. E depois de Davi nós temos a longa linhagem real. Salomão, depois o filho de Salomão, Roboão. O reino de Israel se divide com conflito militar, reino do sul e reino do norte. O reino de Israel cai em 587 a.C., sob a opressão da Babilônia. Mas os reinos de Israel, sob a figura dos reis de Israel, geravam no povo a esperança de que no dia certo, no tempo certo da história, Deus traria de Davi o rei eterno, que se assentaria no trono. Então esses 3 ofícios, essas 3 instituições, marcam todo o Antigo Testamento. A instituição do profeta,
que ensina a palavra de Deus ao povo. A instituição dos sacerdotes, que fazem mediação dos pecados do povo diante de Deus, oferecendo sacrifícios para que Deus perdoe os pecados do povo. E o ofício do rei, que aponta para o dia em que Deus traria da descendência de Davi o rei eterno que se assentaria no trono para governar para todo sempre. Esses 3 ofícios apontavam de forma muito clara para Jesus Cristo. Alguém abra aí, por favor, Hebreus 7 e leia para nós os versos 23 a 27. Hebreus 7, versos 23 a 27, por favor, de Hebreus 7. Quem encontrar primeiro pode ler. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Pastor Dalzi, só um instante, por favor. Olha o que o autor aos Hebreus está dizendo. Todos os sacerdócios do Antigo Testamento, os sacerdotes, tinham seu ofício sacerdotal interrompido. E o ofício sacerdotal dos sacerdotes era interrompido em que momento? Quando eles morriam. Só que Jesus não morre. Jesus ressuscita e vive para sempre. E é por isso que o autor aos Hebreus está dizendo que o fato de Jesus ter ressuscitado, oferecido um sacrifício perfeito, agora o torna capaz e eficiente de interceder por nós de modo eficaz, de modo perfeito e imutável, não muda. Veja que o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio perfeito, para quem todos os sacerdotes do Antigo Testamento apontavam. Tem mais aí? Verso 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem marca, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O que os sacerdotes do Antigo Testamento faziam? O Nil cometia um pecado grave. Nossa, imagina a aflição que era viver na dispensação do Antigo Testamento. Porque você cometia um pecado, você tinha consciência desse pecado, você pegava um animal, ia até o templo, você colocava as suas mãos sobre a cabeça daquele animal, confessava os seus pecados, aquele sacerdote matava aquele animal, queimava ele no altar do holocausto. Aquele animal pegava fogo e a fumaça subia até Deus, fazendo propiciação pelos nossos pecados, isto é, o inocente morreu no lugar de nós, os pecadores. Só que você saía daquele tabernáculo, do templo construído por Salomão depois, se tornava a pecar. E os próprios sacerdotes que ofereciam o sacrifício dos animais, fazendo a mediação dos pecados das pessoas com Deus, eram pecadores. Todos os dias os sacerdotes deveriam, antes de oficiar os sacrifícios pelas pessoas, oferecer esses sacrifícios por si mesmos, porque eles eram imperfeitos, impuros, pecadores. Eles não possuíam dignidade pessoal para mediar sacrifício dos outros, sem antes fazerem propiciação pelos seus próprios pecados. Então, esses sacerdotes do Antigo Testamento apontavam de modo imperfeito para uma realidade perfeita, o sacerdócio de Jesus Cristo. E o autor aos Hebreus chama ele de aquele que viveu sem pecado, uma vida santa, perfeita e irrepreensível, e ofereceu um sacrifício perfeito, capaz de realizar a propiciação pelos pecados do mundo todo. E uma vez que ele fez isso, ele agora garante o perdão dos pecados do passado, presente e futuro. E exerce um sumo sacerdócio diante de Deus por mim e por você, para todo sempre. O que nós veremos hoje aqui? O significado desses 3 ofícios de Jesus, como é que Jesus cumpre perfeitamente todas as funções de profeta, sacerdote e rei, e as implicações desses 3 ofícios para a nossa fé, para o modo como adoramos Jesus, e não se engane, para o modo como vivemos. Nós vamos aprender que Cristo é o único mediador capaz de revelar Deus, reconciliar pecadores, e hoje, como rei, ele governa sobre toda a criação. Veremos ainda que os 3 ofícios de Jesus, profeta, sacerdote e rei, são antecipados no Antigo Testamento e encontram em Cristo sua plenitude.
E vamos reconhecer ainda que esses ofícios nos conduzem a uma vida de fé madura, obediente e confiante. Vamos ver em primeiro lugar Jesus como profeta no Antigo Testamento. Primeiro, quem eram os profetas? Os profetas eram porta-vozes de Deus. Eles anunciavam a vontade de Deus, corrigiam o pecado do povo e apontavam para o cumprimento das promessas. A gente tem dificuldade de ver os profetas do Antigo Testamento desse jeito por causa das profetadas de hoje, né? Eis que te digo, ó varão, ó varoa, Deus vai resolver o seu problema de solidão. Ele já está trazendo o seu servo, a varoa. Eis que te digo, varão ou varoa, aquele tempo de sofrimento está prestes a chegar ao fim. Você vai prosperar. Deus vai mudar a sua vida financeira. Ó irmão ou irmã, Deus me revelou, eu tive um sonho sobre a sua vida. Vai acontecer isso. E só coisa boa. Só coisa boa. Essa não é a natureza dos profetas do Antigo Testamento. A profecia do Antigo Testamento, em primeiro lugar, o profeta tinha convicção que falava em nome de Deus. Ele recebia uma revelação especial. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E o conteúdo da mensagem dos profetas era a aliança de Deus com o seu povo. A aliança trazida por Moisés, quando desceu do Monte Sinai. Essa aliança está em detalhes, registrada em Deuteronômio capítulo 26 até capítulo 31, onde Moisés diz: se vocês obedecerem a Deus, amarem o Senhor, andarem em seus caminhos, vocês receberão tais bênçãos. E Moisés descreve, Se, porém, vocês se desviarem do Senhor, adorarem outros ídolos, rejeitarem andar com Deus, as maldições da aliança virão sobre vocês. E as maldições da aliança são essas, Aí vinham os profetas diziam: assim diz o Senhor, vocês estão em adultério, vocês traíram Deus, porque a relação de Deus com o seu povo é pintada como uma relação de casamento. Vocês estão em pecado contra Deus nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. Se vocês não se arrependerem, as maldições da aliança virão sobre vocês. Contudo, se vocês se arrependerem, há promessas de vida, e as promessas são essas, essas e essas e essas, que são as bênçãos da aliança. Aí o povo, no lugar de se arrepender, rejeitava a mensagem dos profetas, porque os profetas não proclamavam aquilo que o povo queria ouvir, proclamavam uma mensagem dura. Isaías, por exemplo, Jeremias foi obrigado a andar 3 anos nu, com um cinto de couro, apodrecendo. E a mensagem de Jeremias era: se vocês não se arrependerem, Deus vai levar vocês desse jeito para o cativeiro, humilhados, nus, acorrentados. A mensagem do profeta Oséias, e ser profeta, gente, era doloroso demais. Deus chega para Oséias e diz: e aí, Oséias, 40 e poucos anos, 50 anos, solteirão, quer casar? Oséias: ai Deus, achei que o senhor não ia ouvir minha oração, não. Estava passando da hora. Deus disse: pronto, você cupido aqui, arrumei uma patroa para você. Está vendo aquela prostituta ali que fica na esquina? Quero que você se case com ela. Ai Deus, melhor ficar solteiro, né? Não, quero que você se case com ela. E o texto diz que Oséias teve filhos com ela, que foram filhos de suas prostituições. Isso significa que os filhos que aquela mulher teve com Oséias não eram filhos de Oséias, eram filhos de prostituição. Aí Deus chega para Oséias e fala: e aí, Oséias, está feliz no casamento? Ai Deus, como é que eu vou ficar feliz nesse casamento assim? Preferia que o senhor não tivesse ouvido minha oração. Oséias, eu quero que você entenda que é assim que eu me sinto com o meu povo. Eu desposei meu povo, eu salvei meu povo, eu resgatei meu povo da escravidão do Egito, eu fiz uma aliança com meu povo. Eu peguei esse povo afundado em morte, em pecado e miséria, e tornei esse povo a nação mais importante da terra. E esse povo adultera, me trai continuamente. Você está triste, Moisés? Isso é só uma sombra do que eu sinto. Tem a filha também. A filha. Desfavorecida. Oséias, se esse povo não se arrepender dos pecados dele, eles não serão mais meu povo. Eles não receberão mais meu favor, eles serão desfavorecidos. Essa era a mensagem dos profetas. E aí Moisés recebeu uma promessa especial de que o próprio Deus levantaria no meio do povo um profeta como ele. E esse profeta deveria ser ouvido. Essa é a grande profecia de Deuteronômio 18:15. Moisés diz: quando eu morrer, Deus vai levantar um outro profeta,
semelhante a mim, só que é maior do que Moisés. Porque Moisés proclama a vontade de Deus recebendo lá de cima do Monte Sinai. Agora esse profeta que vem depois de Moisés, ele proclamará com autoridade própria a vontade de Deus. E Moisés diz, vocês devem ouvi-lo. E essa profecia de Moisés não encontrou realização em nenhum profeta posterior, Isaías, Jeremias, Daniel, Abacuque, porque ela apontava para Cristo, o profeta supremo. E aí os profetas que vieram, como Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, levantaram suas vozes em tempos de crise, para chamar sempre o povo ao arrependimento. Voltem-se para o Senhor. Os profetas denunciavam idolatria, os profetas anunciavam juízo, e ao mesmo tempo os profetas traziam a esperança, falando, ainda que vocês não se arrependam, Deus permanecerá fiel à sua palavra, Ele trará a estrela da manhã. Ainda que toda a árvore da descendência da descendência de Davi seja cortada, Deus manterá o toco, e daquele toquinho da árvore, onde parece que não tem esperança, Deus vai fazer nascer um broto, da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Mesmo em meio à infidelidade do povo, os profetas dizem, Deus vai trazer o Salvador, Ele vai restaurar. Cada um dos profetas apontava de maneira bem parcial para a revelação maior que viria em Cristo Jesus. Os profetas diziam, assim diz o Senhor. Aí Jesus chega e diz, eu sou. Eu que falo contigo, sou o próprio Deus. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a estrela da manhã. Antes de Abraão nascer, ele me viu, ele viu meu dia e se alegrou. Eu sou. Jesus é aquele que revela a vontade de Deus. Quem vê o Pai vê a mim. Quem escuta a minha voz, escuta a voz do Pai. Tomé um dia falou assim, Jesus, mostra-nos a vontade do Pai. Tomé, há tanto tempo eu estou com vocês, há tanto tempo eu estou pregando para vocês, e você pede ainda para conhecer a vontade do Pai? Tudo que eu digo a vocês é a vontade do Pai. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles eram sombras, tipos, símbolos, um reflexo do profeta maior que viria, o próprio Senhor Jesus Cristo. Mesmo Isaías, que foi chamado de um profeta messiânico, falou de um profeta maior, que seria o servo sofredor. 740 anos antes, Isaías disse, olha, virá, ele vai nascer de uma virgem, o nome dele será Emanuel, ele será o Deus que vai trazer paz, o governo está sobre os seus ombros, ele será bondoso, Pai misericordioso, príncipe da paz. Só que ele é o servo sofredor, ele será moído por nossas transgressões, esmagado por conta das nossas iniquidades. Nós o rejeitaremos, nós o desprezaremos, mas o castigo que ele vai receber será responsável por nos trazer a paz. Então, nesse sentido é que Isaías é chamado de profeta messiânico, porque ele fala da obra do Messias, da obra de Jesus, de modo muito claro. E Isaías não trouxe em si mesmo o cumprimento dessas visões, ele estava preparando o caminho para aquele que viria. Em Jesus nós vemos não apenas alguém que fala em nome de Deus, mas é o próprio Deus falando aos homens, ele é a palavra encarnada. E no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem esse Verbo nada do que foi feito se fez. E o Verbo veio e tabernaculou, fez morada entre nós. Jesus é a revelação perfeita do Pai. João nos diz, o próprio dos lábios de Jesus, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o revelou. O próprio Jesus Cristo revela o Pai. As minhas palavras são de vida de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Aquilo que Jesus proclama é a verdade de Deus. E por ser a verdade de Deus, uma vez abraçada por nós, produz vida. Eu sou a vida. Todos os profetas do Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo. Durante o seu ministério, Jesus ensinou com autoridade que surpreendia até mesmo os líderes religiosos. Alguém leia aí Mateus 7, versos 28 e 29, por favor. Quem encontrar, leia. Mateus 7, versos 28 e 29. Gente, quem eram os escribas?
eram os guardiões da lei do primeiro século, os responsáveis por fazer a cópia das versões da Bíblia em hebraico, ensinar o povo, fazer o ensino pastoral. Eram os pastores do primeiro século, eram homens extremamente eruditos na compreensão do hebraico, da lei de Moisés. Aí quando as pessoas ouvem Jesus falar, eles dizem: o que é isso? Que autoridade diferente é essa? Ele fala de um modo completamente diferente dos escribas e fariseus, a classe com maior hierarquia religiosa, com maior estudo acadêmico. A população diz: os líderes religiosos não chegam aos pés da autoridade desse homem, porque aquilo que ele fala, gente, é o próprio Deus falando. As multidões ficavam maravilhadas. As palavras de Jesus não eram meras opiniões, não eram conselho, gente, eram vida eterna. Quem se rendia às palavras de Jesus recebia vida eterna. Alguém leia João 6, verso 68, por favor. Gente, esse texto é tão emocionante, porque Jesus multiplica pães e peixes, né? E tinha realizado um monte de milagres, expulsado o demônio, curado o cego, purificado o leproso, e o povo está seguindo Jesus, a multidão persegue Jesus. E aí Jesus para, olha a palavra profética dele: eis que te digo, varões, vocês vão prosperar. Não, Jesus diz: olha, vocês são todos interesseiros, vocês só estão me seguindo porque eu multipliquei pães e peixes. Vocês deveriam me seguir pelo motivo certo. Eu sou o pão da vida, eu vou dar a minha vida por vocês, e vocês vão ter que comer a minha carne, vão ter que beber o meu sangue, vão ter que se identificar profundamente comigo, para realmente terem a fome e a sede de vocês saciada, porque o pão que eu multipliquei, já já vai fazer vocês sentir fome de novo. O peixe que vocês comeram, já já passará pelo processo digestivo e vocês sentirão fome de novo. Agora eu tenho uma comida para dar para vocês. Essa é a verdadeira comida, que vocês não estão preocupados com ela. Vocês têm que se identificar comigo, comer minha carne, beber meu sangue. Aí o texto diz que um monte de gente faz cara feia: meu Deus, aí não, né? Palavra dura. E muita gente abandona Jesus. Aí você pensa que Jesus vai ficar em crise, porque a igreja está esvaziando, né? O povo está saindo da igreja. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vocês? Vocês querem ir embora? Vão embora. Quer ir embora? Vão embora. Eu não vou mentir para vocês. Não é fácil. Vocês serão perseguidos, vocês serão mortos, vocês serão aprisionados, vocês serão rejeitados. Os da própria casa de vocês vão trair vocês, vocês serão incompreendidos, vocês serão odiados pelo mundo. Mas querem ser salvos? Vão ter que negar a si mesmos, vão ter que me amar mais do que vocês amam mulher, mais do que amam marido, mais do que amam os filhos, mais do que amam a própria vida. Vão ter que se identificar comigo absolutamente, radicalmente, integralmente. Vocês querem ir embora? Vão. Aí Pedro diz: para onde nós iremos? Para onde? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Quando o Senhor fala, a gente sabe que é vida, a gente sabe que é Deus falando. Além de profeta, Cristo também é prefigurado no Antigo Testamento pelo ofício dos sacerdotes. No Antigo Testamento, os sacerdotes exerciam um papel fundamental. Eles faziam a mediação do relacionamento entre as pessoas e Deus, através dos sacrifícios, que só a tribo de Levi tinha autoridade para realizar. Os sacerdotes apresentavam os sacrifícios, intercediam pela nação e garantiam a mediação entre Deus e um povo pecador, entre o Deus Santo e o povo pecador. Só que tem um detalhe: os sacrifícios dos sacerdotes tinham que ser repetidos todos os dias, ano após ano, porque o sangue de animais não podia remover o pecado humano. Aqueles sacrifícios do Antigo Testamento faziam parte de uma dispensação transitória. Os sacrifícios do Antigo Testamento já nasceram com prazo de validade. Eles apontavam para um sacrifício maior, que seria realizado pelo sumo sacerdote Jesus Cristo,
que seria ele mesmo, o próprio Cordeiro de Deus, que faria propiciação pelos pecados do mundo todo. O sumo sacerdote, que é o animal que se entregaria perfeitamente em nosso lugar. Estefânia, abra aí, por favor, Hebreus 10 e leia os 4 primeiros versos. Hebreus 10, versos 1 a 4. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros. Olha só, olha o que o autor aos Hebreus está dizendo. A lei é apenas uma sombra. Ela não é a realidade completa. Essa luz, ela vem de cima para baixo como o sol ao meio-dia. O sol ao meio-dia dificilmente faz com que eu e você vejamos sombras. Agora, quando o sol está 2 da tarde, 3 da tarde, ele projeta sombras. Quando eu vejo a sombra da Naila, eu não estou vendo a Naila, eu estou vendo uma sombra que reflete a Naila por completo. Então, a lei do Antigo Testamento era uma sombra, que apontava para uma realidade muito maior, que se completaria em Cristo Jesus. Então, a lei do Antigo Testamento era uma sombra, apontando para uma realidade, que se cumpriria em Cristo Jesus. É impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Aqui o autor aos Hebreus está se referindo ao dia da expiação, o dia mais importante para o Israel no Antigo Testamento. O sumo sacerdote chegava, tinha 2 bodes, um era chamado de o bode da remissão, o outro bode da expiação. Ele lançava sortes sobre qual bode morreria, que seria o bode da redenção. As sortes, o azar, caiu sobre um bode. Ele pegava aquele bode, matava aquele bode, aspergia os sangues do bode nos 4 chifres do altar do holocausto, reservava uma parte do sangue. Aquele animal era queimado no altar do holocausto. Aí nesse dia, o dia da expiação, o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, com a tampa do propiciatório, 2 anjos de ouro puro olhando para baixo. Somente nesse dia, com o sangue desse bode, o sumo sacerdote aspergia sobre essa tampa da Arca da Aliança, a tampa do propiciatório, o sangue daquele bode. Enquanto isso, todo Israel estava fora do tabernáculo ou do templo, depois construído por Salomão, na expectativa. Porque se aquele sumo sacerdote não tivesse oferecido para si um sacrifício adequado, ele poderia morrer. Lembra que os filhos de Adão morreram? Os filhos de Arão, Nadab e Abiú? Porque ofereceram fogo estranho diante do Senhor? Era sério, gente. Entrar na presença de Deus é algo sério. Aí o sumo sacerdote entrava, aspergia o sangue do bode sobre a tampa do propiciatório, no Santo dos Santos, e o povo de Israel ficava na expectativa. Muitas vezes aquele sumo sacerdote era amarrado, porque se ele morresse lá, ele era puxado pelo povo. Quando o sumo sacerdote saía, o povo ainda não festejava. Lembra que eram 2 bodes? O bode da expiação pelos pecados, mas tinha o bode da remissão. Aí, sacerdotes da tribo de Levi pegavam esse outro bode, conduziam ele até o deserto, e todo Israel ficava acompanhando e observando aquele bode sumir pelo deserto, sumir. Quando o bode saía da vista do povo, começava a festa. É sinal de que Deus tinha levado o pecado embora, tinha perdoado os pecados do povo. Você imagina isso? Todo ano, bode sendo sacrificado, bode sumindo no deserto, todo ano. Eram sacrifícios imperfeitos, sombras, que apontavam para uma realidade perfeita, um perdão completo, sem necessidade de novos sacrifícios, sem necessidade de mais propiciação pelo pecado. Jesus morreu uma vez por todas, para cada um de nós. Ofereceu uma obra perfeita e completa para cada um de nós. Isso é maravilhoso, gente. Então, esses rituais, embora ordenados por Deus, eram sombras que apontavam para a obra perfeita que seria realizada por Cristo Jesus. Vocês entenderam até aqui? Estão entendendo? Quais são os 3 ofícios do Antigo Testamento que apontam para Cristo?
É lindo, né? Cristo é o sumo sacerdote perfeito, aquele que entrou não em um tabernáculo terreno feito por mãos humanas, mas Jesus entrou no próprio céu. Ele se apresentou diante de Deus e agora ele se apresenta em favor de nós diante de Deus. Jesus ofereceu como sumo sacerdote um sacrifício perfeito, que foi ele mesmo sem pecado, e uma vez que Deus recebeu esse sacrifício perfeito sem pecado, Jesus agora diante de Deus, ele apresenta as nossas vidas, para que com base nos méritos de sua obra, nós sejamos aceitos diante do Pai. É lindo demais isso. Abra aí, Gisele, leia para nós Hebreus 9, versos 11 e 12. Por favor, Léo, leia o verso 24. Os bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário de uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Opa! O que Cristo obteve para nós? Eterna redenção. Gente, será que eu e você conseguimos compreender o que isso significa? Jesus, através de sua obra no Calvário, garantiu o perdão de todos os nossos pecados do passado, todos os nossos pecados do presente, inclusive os nossos pecados do futuro. Ele morreu pelos pecados que nós ainda realizaremos. E garantiu a redenção. Nós fomos libertos da culpa, da condenação de todos esses pecados, por conta desse sacrifício perfeito de si mesmo. E o que ele segue dizendo? Agora o 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Agora Cristo, ele se oferece diante de Deus a favor de quem? E de você. Por isso que a teologia católica, apostólica romana, é uma abominação, é uma grande heresia, porque toda missa acontece um novo ritual de sacrifício de Jesus. A doutrina da instituição Igreja Católica Apostólica Romana crê que quando o padre, o clérigo, consagra o pão e o vinho, aqueles elementos se transformam no corpo e no sangue de Jesus. E eles dramatizam novamente a morte de Jesus Cristo. Mas ele morreu uma vez por todas. Uma outra abominação da Igreja Católica Apostólica Romana. Ela crê que Jesus ofereceu uma obra fundamental por nós, mas nós ainda precisamos da igreja para fazer a mediação entre nós e Deus. Nós precisamos de Jesus Cristo. É Ele que faz a mediação entre nós e Deus para todo sempre. É Ele que intercede por nós. Hoje nós moramos numa cidade que tem se tornado uma metrópole. Anápolis tem 400 mil habitantes, tem características de metrópole. Então a gente perdeu muito essa arquitetura da cidade. Mas quando você chega nas cidades do interior de Goiás, interior de Minas, interior de São Paulo, você tem o centro da cidade. E o que você encontra na praça central da cidade? Uma igreja católica. Até pouco tempo, antes dos edifícios, dos prédios, era o maior prédio da cidade, uma torre. Acima da torre, uma cruz. No centro da cidade, no coração da cidade, simbolizando que aquela instituição é a mediadora entre nós e Deus. Praça Bom Jesus. Praça Bom Jesus. E as pessoas passam em frente àquele prédio e ainda fazem o sinal da cruz, em reverência àquela estrutura de arquitetura. Jesus foi quem entrou no céu, na presença de Deus, porque ofereceu um sacrifício perfeito de si mesmo, e é somente Ele. Não é outro ser humano, não é outra instituição, não é um sacerdócio humano que oferece orações a favor de nós, é só Ele que oferece orações a favor de nós diante do Pai. Isso é importante demais, E o gente. Espiritismo. E assim como os homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo depois disso do juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados do mundo,
aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Aí o pastor Dalzi aproveitou e leu o verso 27 de Hebreus 9, onde o autor, esse não era o propósito original dele, mas vai servir para nós, combate uma outra abominação que é o espiritismo. A Igreja Católica diz que nós precisamos da instituição para sermos salvos. O espiritismo diz que nós não precisamos nem de Cristo e nem de instituição para sermos salvos. Nós precisamos de nós mesmos e das nossas boas obras. Então a gente vai se reencarnar numa série quase que infinita de reencarnações, e em cada reencarnação a gente vai sendo a melhor versão de nós mesmos, a lá Pablo Marçal e David Leonardo, e quando você atingir uma versão tão excelente de você mesmo, você deixa de existir, você vai se amalgamar à entidade chamada Deus, você se salva. E aí o autor dos Hebreus está dizendo, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, não tem reencarnação, não tem segunda chance, é aqui, depois da morte vem o juízo, e graças a Deus, porque Cristo morreu e ressuscitou, e agora é o nosso sumo sacerdote, que garantiu o nosso perdão. Está tão claro na Bíblia, gente, o meio pelo qual nós somos salvos, Jesus Cristo. O conteúdo que nos garante o caminho certo para andar é a palavra de Jesus. Aquele que governa as nossas vidas, Jesus Cristo. Diferente dos sacerdotes da antiga aliança, que eram marcados pelo pecado e precisavam oferecer sacrifícios por si mesmos, Jesus é santo, sem culpa e separado de todos nós. Alguns aspectos, somente 2, da obra sacerdotal de Jesus. Ele nos reconciliou por meio da cruz, com seu próprio sangue, ele obteve redenção eterna. Nós já lemos isso. Salvação para todo sempre. E agora, Jesus intercede por nós. Ele está vivo para sempre e intercede por nós diante do Pai, sustentando-nos diariamente em nossa caminhada. Se alguém tiver com Hebreus aberto ainda, leia o verso 25 de novo, de Hebreus 7. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Gente, qual é a função de Jesus nos céus agora? Vivendo sempre a interceder por nós. Dona Zimá, dá uma tristeza, né? Hoje, agora que a gente conhece essa verdade, pela graça de Deus, você passa em frente a uma casa, está lá, obrigado, santo expedito pela graça recebida. Foi Jesus Cristo. Obrigado, São Damião, obrigado, Santo Antônio, arrumou a minha parceira, né? É o Santo Antônio que é o santo casamenteiro, arrumou meu casamento. Gente, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Jesus Cristo. Toda boa dádiva. Vamos falar das implicações disso aqui, gente? No dia a dia, pressão, tentação, medo. Vou perder trabalho, vou conseguir pagar a conta, vou conseguir sustentar minha família. Como é que vai ser na velhice? Vou ficar abandonado, vou ficar sozinho, meus filhos não sei o que vão me abandonar, como é que vai ser isso, tal. Jesus está comigo o tempo todo. Jesus nunca me desamparará. Jesus vive. É a missão dele para interceder junto ao Pai por mim. Quando eu não oro por mim, ele ora por mim. Quando eu não busco a intercessão dele a meu favor, ele intercede por mim. Ele me deu o Consolador, o Espírito Santo, para andar comigo em toda a jornada, até o dia em que o verei face a face. O meu sumo sacerdote, o meu intercessor, aquele que por mim se entregou. Não estamos sozinhos em nenhum momento da jornada. Confiança no sacerdote eterno. Reconhecer Cristo como sacerdote é descansar na suficiência de sua obra. Nós não precisamos de intermediários humanos, pois ele é o único mediador entre Deus e os homens. Alguém lê aí 1 Timóteo 2,5. Eu cresci, com a minha avó. Eu era o único homem. Depois meu pai se separou da minha mãe. Morava eu, minha mãe, minhas 2 irmãs e minha avó. E minha avó, acima dos seus 80 anos, reproduziu uma cultura muito característica. Eu lembro que um padre veio visitá-la, ele era um padre novo, recém-chegado na cidade. E eu lembro da minha avó, gente. Lembro da minha avó. Vocês já devem ter visto isso, aquele que cresceu no catolicismo. A minha avó, ela fez força para se agachar. Ela queria se ajoelhar.
Ela pegou na mão do padre e pediu assim: a sua bênção, seu padre. Porque ela acreditava piamente que aquele homem tinha um poder institucional especial, uma graça de Deus, para aferir a ela uma bênção espiritual, como se fosse mediador entre ela e Deus. Não há, gente, mediadores entre nós e Deus. O véu foi rasgado através da morte de Jesus. Nós agora temos livre acesso a Deus. Não precisamos mais de sacerdotes humanos, não existem mais. Nós temos livre acesso ao nosso Pai, para falar com Ele, levar nossas necessidades, suplicar por auxílio, sermos consolados, levar a nossa preocupação. Isso é libertador, qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. Libertador. Mais uma palavrinha sobre isso? Hã? Mais uma palavrinha sobre isso? Por favor. Nas nossas igrejas, a figura do pastor. Oh, Pessoas acham que se o pastor não vai lá orar pela sua enfermidade ou pela enfermidade do filho, não acontece. Mas se o pastor for, é diferente. um professor meu dizia que nós somos crentes com a alma católica, porque a massa evangélica brasileira, ela não conseguiu se libertar dessa cosmovisão católica. A nossa igreja tem isso. Nós temos isso, esse paradigma, a bênção do pastor, a pregação do pastor, a palavra do pastor. A gente tem essa dependência de mediadores, está na nossa cultura. Nós somos crentes com a alma católica. Precisamos nos converter, gente. Porque Jesus Cristo é precioso demais para a gente colocar esperança em homens. Mas tem o outro lado da moeda. Hã? O outro lado da moeda. É. A questão da consagração, do estar na presença de Deus. Porque o fato é que todos nós entendemos que o pastor Renato é um homem de Deus e que está sempre em comunhão com Deus. Então eu posso convidá-lo para vir à minha casa e orar pela minha enfermidade, porque ele está na presença de Deus. Ou seja, eu não estou na presença de Deus, eu não posso o que o pastor Renato pode. E todos podemos, né? Exatamente. Todos podemos. A questão da comunhão com Deus, da presença real, do conhecimento de quem Deus me fez, o que Jesus fez por mim, me transformou e me dá esse privilégio de poder interceder pelas pessoas e por mim mesmo e chegar diante dele, o véu se partiu para mim. Só tentando desenvolver esse ponto tão rico que o pastor Dalzi trouxe. Imagine o Nil, passando uma semana difícil, tem pouco menino em casa, né? Igual hamsters, só procriando, tem tanto de menino, e aquela semana difícil, menino doente, menino com virose, sara um, adoece outro, remédio caro, e arroxo, aquela coisa toda, e ele está com o coração apertado. Poxa, o pastor Renato é meu amigo, meu irmão em Cristo. Pastor Renato, vem cá orar comigo. É uns aos outros, é o apoio mútuo, é um irmão orando com outro irmão, clamando pela ação de Jesus que é real em nossas vidas. Mas ele também pode clamar direto a Deus pela convicção de Jesus Cristo, que nesse momento intercede. As duas coisas são importantes. Mas ele fala também que onde tiver dois ou É. três, se nós juntarmos, né? Ele age. Confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Então, a gente como salvo, nós fomos inseridos num corpo, e esse corpo precisa estar junto, intercedendo mutuamente, orando uns com os outros e pelos outros, e desfrutando do que Jesus faz por nós hoje. Ele vive para interceder por nós. Pastor, a intercessão que eu sinto, né, ela é muito Muito preciosa. preciosa. Junto com a gente. Né? Você está orando, mas você tem alguém que está intercedendo. Né? Eu acho fundamental a gente não ir para os polos. Quando o pastor Dalzi trouxe essa fala aqui, nós não podemos ter um corpo crente com alma católica.
Então a gente não pode enxergar na figura de um sacerdote, pastor, bispo, apóstolo, que não existe mais, a figura que não existe mais. Contudo, nós devemos interceder uns pelos outros, orar uns com os outros, orar uns pelos outros, confrontar uns aos outros, exortar uns aos outros, visitar uns aos outros, chorar com os que choram, festejar com os que festejam, discipular uns aos outros. Porque, gente, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E quando a gente está abatido, nada é mais curador do que você receber a visita de alguém que te abraça e diz: eu vim aqui para orar com você. Não é que aquela pessoa é o seu Jesus, não, é seu irmão levando os fardos com você, lembrando você: olha, eu sei que você está enfraquecido, mas o seu Jesus é poderoso, Ele não cessa de interceder por você. Vamos clamar por Ele aqui nesse momento? Demais, pequenos grupos, discipulados, relacionamentos. É como um soldado ferido, né? Um soldado ferido, ele não pode ser deixado sozinho para morrer. Então, os colegas vêm e apoiam, né? Ajudam. Nesse momento, a igreja tem que agir dessa forma, né? Porque às vezes não tem força para... Às vezes até quer, mas não tem força, dependendo da situação que está acontecendo. A senhora gosta de comer um churrasquinho? Gosta? Pois é, olha só. Para a gente fazer uma carne boa, né? Tem que ter um fogo próspero. Você vai pôr carvão. Você não joga um pedacinho de carvão. Você pega o saco. Porque um carvão só, ele vai dar aquela brasinha ali fraquinho e morre. Agora, quando você tem aquela conjugação, vem o fogo forte. A vida cristã não foi feita para ser desenvolvida solitariamente. Nós precisamos dos uns aos outros para que esse fogo, para que Deus trabalhe esse fogo do Espírito Santo em nós. A cruz e a intercessão de Jesus nos garantem acesso ao trono da graça. Nossa, esse texto é lindo demais, gente. Eu recomendo vocês eu já ia falar, nossa senhora, esse texto é rico. Eu recomendo vocês a decorarem esse texto aqui, gente. Alguém abra aí, Hebreus 4, versos 14 a 16 e leia. Decorem esse texto, gente. Recebermos misericórdia e acharmos graças para o socorro em ocasião oportuna. Gente, é nessa confiança que nós vivemos, de que Jesus, como nosso sumo sacerdote, uma vez que nos achegamos a Ele, nos dará socorro, nos ajudará. O texto está prometendo: vá até Cristo, Ele vai conceder a você graça, misericórdia, e vai te socorrer quando você precisar. Irmãos, que promessa preciosa, advinda do fato de que Jesus é nosso sumo sacerdote, mas Ele também é rei. Profeta nos ensina a palavra de Deus, Ele é a palavra encarnada, Ele é o sumo sacerdote perfeito, porque ofereceu uma oferta perfeita e foi a oferta de si mesmo, e agora está eternamente a interceder por nós, e Ele é o rei para quem todos os reis do Antigo Testamento apontavam. Alguns reis foram bons, como Davi, mas todos, sem exceção, pecaram. Gente, é incrível, né, a palavra de Deus, porque a gente Olha o que a gente faz aqui. Hoje é menos comum que isso, né, pastor? Mas a história do Brasil é uma história de pobreza. Hoje a gente goza de muita prosperidade. A igreja evangélica brasileira é uma igreja próspera. Mas até poucos anos, o Brasil era um país absolutamente rural. Os filhos, e as pessoas tinham 8, 10 filhos, tinham aquela roupinha de trapo e a roupa da igreja. A roupinha da igreja. Até hoje eu ainda tenho. Até hoje você tem a roupinha da igreja. Só está bonitinho, sua esposa que passa, né? A roupinha da igreja. A roupa de ver Deus. E a gente vem para a igreja assim com a roupa de ver Deus. Porque a gente quer que as pessoas olhem para nós também assim, olha, bonitinho, alinhadinho e tudo. E isso reflete muito de nós mesmos. A gente tem muita dificuldade em dizer para as pessoas, eu peco nessa área, eu sou tentado nessa área, esse aqui é meu calcanhar de Aquiles, esse aqui é meu ponto fraco. A gente quer projetar uma imagem irreal de nós mesmos. A gente tende a viver um Instagram na vida real. Do jeito que nós vestimos, do jeito que nós falamos, do modo como nos perfumamos, tudo.
Quantas pessoas estão amarguradas no coração? Oh, meu querido, você é precioso para mim. Para as costas, ó. Então a gente procura esconder a todo custo a nossa sujeira diante dos outros. Só que Deus não tem problema em mostrar a sujeira dos homens e mulheres de Deus na própria Bíblia. Quando a gente abre as Escrituras, gente, você vai ver Saul, o primeiro rei de Israel. Saul desobedecia a Deus o tempo todo, um homem inseguro, um homem paranoico, queria matar Davi, um homem que desobedecia a Deus, preferia o apoio popular do que o apoio de Deus. Um dia Samuel estava demorando para chegar para oferecer os sacrifícios. Saul, preocupado, viu que o povo estava ansioso. E cadê? Saul, eu acho que era ansioso por natureza ao nível hard, né? Nível hard. E Saul diz: traz lá os animais. E ele era só rei. Aí ele usurpa a autoridade de Samuel, mata os animais e oferece sacrifício no lugar de Samuel. O único que tinha legitimidade para oferecer sacrifício. Porque ele não queria deixar o povo contrariado. Saul era assim, e Deus o rejeitou. Davi, gente, Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Davi mente, Davi adultera, Davi mata, Davi continua mentindo. Você vê a vida de Davi e se diz: e esse é o cara que escreveu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o cara que tocava harpa ali, habilidoso, poeta, acalmava Saul quando era visitado por espírito demoníaco. O cara é um assassino. Onde é que tem um homem segundo o coração de Deus aí? Davi, ela é casada com o braço direito seu, um general do teu exército. Não tem nada não, traz ela. Vem cá, deita comigo. Deitar-se com o rei será uma experiência muito agradável para você. Davi escreve uma carta de próprio punho, sela ali com selo real e manda pelas mãos de Urias, o marido da mulher. E diz: você vai entregar essa carta para Joabe, o comandante em chefe das forças militares de Israel. Joabe lê a carta e diz: você vai pegar o homem que te entregou essa carta, você vai colocar ele na frente do campo de batalha e deixa ele sozinho para ele morrer. Um homem segundo o coração de Deus, gente. Isso incomoda a gente. Credo, o homem é ruim. Salomão, gente, o homem teve 1000 mulheres. 1000 sogras, pastor. Esse sofreu, hein? Deus muito bom. 1000 mulheres. Aí o cara ficou encantado com o poder político, né? Começou a casar com a rainha do Egito, a rainha dos cananeus, a rainha da Etiópia, não sei mais o que, princesa tal, um monte de casamento político. Aí de repente chega uma para ele e diz: olha, talvez depois de uma noite na cama ali, né? E Salomão encantado: olha, estou sentindo falta, você não está sendo tolerante com a minha cultura religiosa, você não está agindo politicamente correto. Eu vim de uma cultura religiosa e você está sendo intolerante comigo, você é um fascista. Você precisa construir um templo para eu resgatar a minha tradição de fé. E aí Salomão, a pedido de uma das esposas, constrói um templo a Moloque. E no dia da inauguração do templo a Moloque, que é um bezerro de ferro, 1,60 m de altura, oco por dentro com os braços estendidos, Salomão está presente. Eles põem lenha dentro desse bezerro de ferro, ateia fogo, e quando o bezerro está incandescente, Salomão presente. Eles trazem um bebezinho recém-nascido, colocam sobre os braços desse bezerro de ferro, os tambores começam a ser tocados para as mães não ouvirem o grito do bebê que estava morrendo queimado. Sacrificou crianças a Moloque. Salomão, gente. Então você vê os reis do Antigo Testamento, em todos eles existia o fator pecado. Roboão, filho de Salomão, quando Roboão assume o trono, né? O povo chega e diz: olha, a gente está um pouco cansado do Haddad. Salomão agiu meio como Haddad, todo dia imposto. A gente quer, pega leve, tira um pouco, fardo. Aí Roboão disse: vocês estão achando que o meu papai judiava de vocês com imposto? A mão do meu pai, querendo mostrar serviço, a mão do meu pai não vai ser comparada com um dedo meu. Vocês estão cansados do Haddad? Eu vou trazer o
Maduro para ser meu ajudante aqui agora, o Xi Jinping, vocês vão ver. Aí o povo não aguentou, houve uma guerra civil e o reino de Israel dividiu. Reino do norte, com a capital em Samaria, reino do sul se tornou o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Todos esses reis, gente, filhos de Davi, sobre quem tinha a promessa de que um rei viria para se assentar no seu trono. E aí Deus fez uma promessa para Davi: eu vou estabelecer depois de você um descendente que procederá de você. Eu vou confirmar o reino do seu descendente. O trono do seu descendente será para sempre. Deus falou isso quando Davi quis construir um templo para Deus, e Deus falou: não, suas mãos têm muito sangue de guerra, eu vou construir um templo para você, farei nascer de você um descendente, que se assentará no seu trono e reinará para sempre. A gente vê que os filhos de Davi foram todos fracassados. Essa descendência apontava para alguém maior que viria. Os salmos falam sobre isso, gente. O Salmo 2 cria a esperança de um rei santo que virá para governar todas as nações. O Salmo 72 fala de um rei que julga com justiça, um rei que cuida dos necessitados, um rei que estende seus domínios até os confins da terra. Em quem essas profecias encontram seu cumprimento? Em Salomão? Em Roboão? Não, no filho de Davi, Jesus Cristo. Quando Gabriel aparece a Maria, ele diz: nascerá de você o filho de Davi, aquele sobre quem está a promessa. O reino nunca se apartará de Judá. E aí, depois que Jesus ressuscita, 40 dias depois, ele é exaltado às alturas. Ele é assunto aos céus, ele sobe até os céus. Após sua ressurreição, Cristo foi exaltado à destra de Deus. Essa expressão aqui, quando aparece nas Escrituras, destra, significa posição de honra, de autoridade, de glória. Cristo está sentado à destra de Deus, recebeu toda a autoridade, honra, poder, glória e majestade. E o próprio Jesus falou isso: toda a autoridade me foi dada, no céu e sobre a terra. Semana passada o Alex pediu a gente para ler com certa frequência um texto de Filipenses 2, onde Paulo diz que Deus deu a Cristo, depois que ele se humilhou, através da morte e ressurreição, toda autoridade, todo domínio, toda glória, até que ao seu nome se dobre todo o joelho, em cima dos céus, embaixo na terra. Ele recebeu. Ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem leu o Apocalipse aqui hoje foi a Naila, que fala que em sua coxa, em seu manto, tem o nome Rei dos Reis. Seu governo não está limitado a um território, mas alcança todas as nações e toda a história. E aí talvez o Moisés se pergunte: se Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, por que o mundo está essa bagunça? Se Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por que o mundo está uma bagunça? O que vocês acham? Alguém pode perguntar isso para o Pedro na faculdade: você não fala que Jesus seu é Senhor dos Senhores? É o verdadeiro Senhor, você faz direito, né? É o Deus justo. Por que tudo é injustiça no mundo? Por que o STF só entra santo? Eu ia falar bandido, mas não pode. Só entra santo que foi vinculado a um partido político, que tinha boné de comunismo e tem que ter a indicação de um outro cara honesto que subiu de forma tão honesta e virou presidente do Brasil. Se esse Deus seu é tão justo e santo, por que o nosso país vive essa esculhambação? Por quê, gente? A gente tem que entender as etapas do reinado de Jesus. Jesus possui um reino presente e um reino futuro. Hoje, o reino de Jesus se dá através de um domínio espiritual. O que isso quer dizer? Cristo governa sobre sua igreja, conduz seu povo e está expandindo o reino dele através da proclamação do Evangelho. Na medida em que nós pregamos o Evangelho e o Espírito Santo age, Deus, através de seu reino, liberta pessoas do cativeiro mais perigoso, que não é um cativeiro geográfico,
é o cativeiro do pecado. Deus faz a pessoa se tornar nova criação. Quando nós somos tornados nova criação, habitados pelo Espírito Santo, nós somos inseridos no reino de Deus e nos tornamos parte desse domínio de Deus. Nos tornamos seus súditos, pessoas sobre as quais Cristo governa. Ainda que nós pequemos, o nosso desejo é fazer a vontade do nosso Rei. E nós sabemos que a vontade dele é ensinada através de sua palavra, que nos conduz. É um domínio não geográfico, mas espiritual. Nós sabemos que ele sustenta, protege aqueles que lhe pertencem, mesmo em meio às tribulações. Só que esse domínio espiritual de Jesus está quase acabando. Não é acabando no sentido de ser extinto, mas ele será suplantado. Jesus estabelecerá o seu reino visível. Nós já vivemos o fim dos tempos. Desde que Jesus subiu até os céus, Deus inaugurou na nossa era aquilo que a Bíblia chama de o fim dos tempos, a última hora da história. Jesus voltará e vai julgar o mundo, estabelecerá de forma visível e definitiva o reino de Deus. Quando Jesus estabelecer de forma definitiva o reino de Deus, todas as promessas do Antigo Testamento sobre esse reino de justiça serão cumpridas. Não haverá mais fome, não haverá mais dor, não haverá mais viúva chorando desamparada, não haverá mais órfãos desabrigados por um sistema de proteção social e de justiça vulneráveis. Deus realizará um governo justo, compassivo, misericordioso, bondoso, fiel, santo, longânimo para todo o sempre. E Deus arrancará da vida humana, que será ressuscitada em corpos glorificados e incorruptíveis, 2 elementos malditos. Deus arrancará a possibilidade da gente morrer, porque a morte é consequência do pecado. E o pecado será extirpado das nossas vidas. E Deus arrancará de nós a possibilidade de pecar. Você imagina, se hoje o que a gente mais faz é pecar, o quanto esse dia sob o governo de Jesus será maravilhoso. Ele arrancará das nossas vidas a possibilidade de pecar, o desejo de pecar. Imagina o que será esse mundo sob o reinado de Cristo. E uma vez que não pecaremos mais, porque Ele será tudo em todos, Ele arrancará a possibilidade de morrer. Vocês vão ler agora a Bíblia, o Antigo Testamento, especialmente, vão falar, meu Deus, está tudo aqui cumprido em Jesus, tudo isso aqui é uma sombra que mostra uma realidade maior. Cristo é o clímax de tudo, o sumo sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito, aquele que ensina a vontade de Deus, o profeta por excelência, o Rei eterno. Jesus é nosso profeta, sacerdote e Rei, o único mediador perfeito, nos revela a vontade de Deus, nos reconcilia com o Pai e governa nossas vidas e, ainda que a gente não consiga compreender, governa cada detalhe da história. A nossa oração tem que ser essa, gente, que sempre ouçamos sua voz, porque Ele ensina a palavra de Deus, Ele é a palavra encarnada. Que descansemos em sua obra, Ele ofereceu um sacrifício perfeito e vive para interceder por nós. E que nos submetamos ao seu governo, porque Ele é Rei, Ele é um Rei bom, que hoje governa de forma espiritual, mas está chegando o dia em que estabelecerá o seu governo sobre toda a terra, porque Ele fará novos céus e nova terra.